Bom dia, é mais uma vez uma alegria estar aqui na Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, participando deste programa de tantos anos, programa Álvaro Osman, que leva todos os domingos as notícias, os ensinamentos acerca da doutrina espírita. E hoje, como o tema de reflexão é um tema um pouco mais pesado, vamos dizer assim, eu gostaria de convidar a todos para me acompanhar nesta prece. Querido Mestre Jesus, a Ti agradecemos por todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, a fim de esclarecer os problemas de cada um de nós em nossa evolução. Pedimos, nestes momentos graves que passamos, a Tua força, a Tua coragem e a Tua presença em nosso coração. Que você possa aqui fazer morada e transformar cada vez mais o nosso coração tão embrutecido em um coração que ama, que compreende. Sê conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Bom, não quero assustar ninguém. O tema de hoje é sobre a violência contra a mulher na visão espírita. Então, inicialmente, é preciso esclarecer que falar sobre um tema como esse, ele pode abarcar várias visões. Então, eu quero reiterar que a visão que nós vamos aplicar nesta palestra é a visão espírita sobre o assunto. Embora alguns fatos do nosso cotidiano sejam citados nesta fala, nós procuraremos observar sempre estes acontecimentos em nossa sociedade à luz da doutrina espírita. Então, segundo pesquisa da ONU, 7 em cada 10 mulheres no mundo serão vítimas de violência física ou sexual. O Brasil não tem do que se orgulhar nesse quesito, pois está entre os primeiros no ranking das estatísticas de violência contra a mulher. Esta frase consta do Momento Espírita. Outra frase. Não são casos isolados. Nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões, 37,1% de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Dentro de casa, a situação não foi necessariamente melhor. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres, 52%, não denunciou o agressor ou procurou ajuda. São dados da empresa que faz parte da imprensa internacional, mas que se instalou também no Brasil, que é a BBC. A Constituição Federal nos diz, artigo 5º, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 2 pontos, primeiro inciso.
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, feitas estas ponderações iniciais, para que a gente se situe no assunto que nós vamos abordar, o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Então, há mais de 160 anos, mais precisamente 163 anos, o Livro dos Espíritos indicou a solução desse problema feminino, trazendo na Lei de Igualdade, que é uma das leis morais que o Livro dos Espíritos abarca, o item 6, que é igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, neste item, homem e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum com a mesma responsabilidade pela sua realização. Assim, o feminismo ele adquire um outro aspecto, vamos dizer assim. Adquire esse aspecto à luz desse princípio, que todos são iguais. Assim, a mulher não deve ser imitadora e a competidora do homem, mas os dois um companheiro da vida do outro. Então, vou trazendo os aspectos que a doutrina espírita nos ensina. Para entender estas questões, que estão formuladas a partir da 817 até a 822. Nós vamos nos utilizar das questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos. Tem sexo os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de uma mulher animar o de uma mulher... Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E a 202, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganharem a experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, feitas essas considerações, que todos nós, na nossa evolução espiritual, já passamos por estágios em vidas, sendo homens e sendo mulheres. Assim, nós trazemos as impressões dessas outras vidas e tudo o que nos acontece agora acaba por repercutir o nosso passado. Então, o nosso passado, aliado ao nosso presente, repercute o nosso estado atual. Nessa questão, 817, que vai tratar da igualdade entre homens e mulheres, ela pergunta assim: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E daí é interessante porque os espíritos respondem com uma outra pergunta. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? No sentido de que Deus deu os mesmos recursos, independente do sexo de cada um. 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força
é o direito. Então, aqui a gente para um pouquinho para fazer uma contextualização nos aspectos histórico e cultural de toda a humanidade e que certamente influenciou o nosso país, tão jovem ainda, com 520 anos, mas certamente influenciado por todos esses aspectos milenares, por causa muito apropriadamente das reencarnações, das vidas sucessivas, que já passamos em outros países e agora estamos aqui no Brasil, a fim de compreender e aprender a nossa evolução. Então, o aspecto histórico e cultural, eles nos trazem, através de um livro, eu fui buscar, na verdade, através de um livro, que é o livro Famílias, a visão espírita sobre os novos arranjos e as velhas buscas. É um livro embasado e chancelado pela mesma editora que faz a impressão, a organização dos livros do querido Divaldo Franco. E esse autor, Álvaro Crispino, ele é professor no Rio de Janeiro. E ele fala, então, sobre a emancipação feminina. Então, mais uma vez, lembrando que as leituras que nós vamos trazer aqui são todas à luz da doutrina espírita. Existem vários aspectos que nós podemos trazer numa discussão sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a mulher ou a violência de gênero. Mas os aspectos aqui são os aspectos espíritas. Então, o Álvaro, ele nos traz esse aspecto histórico, muito apropriadamente. E ele lembra, trazendo Joana de Ângeles, um ensino que está no livro Encontro com a Paz e a Saúde. E esse livro, que foi editado em 2007, lá na sua página 78, Joana de Ângeles nos dá uma lição, explicando o porquê dessas diferenças que existem entre os gêneros na nossa sociedade. Então, a gente vem de uma herança multimilenária, segundo ela, esculpida no inconsciente coletivo. Assim, o machismo remonta à tradição mosaica a respeito da criação, quando apresenta a figura antropomórfica do Criador na condição de pai instável, alimentando essa construção arquetípica na pessoa de Adão. Então, nós aprendemos com Adão, e que de Adão foi extraída uma costela e assim foi criada a mulher. Então, concebida essa ideia de sua dependência, a mulher se torna objeto de uso do ser masculino, que dela sempre se serviu para as múltiplas necessidades sociais, domésticas e reprodutivas, sem qualquer outra consideração, quando não lhe impunha os caprichos conflitivos da personalidade doentia. Relegada a uma posição secundária, quando não discriminada por haver sido instrumento do pecado, como decorrência da sua inferioridade. Assim passou a ser submetida à exigência, mediante a qual lhe seria, e ainda o interdito o prazer no relacionamento sexual, tornando-a apenas um animal reprodutor, sem qualquer direito à gratificação afetiva da comunhão carnal. Então, mais uma vez, contextualizar à luz da doutrina espírita que os espíritos, enquanto encarnados como mulher, já que nos foi explicado que o espírito não tem sexo, então o espírito, com as suas experiências passadas, reencarna e encara aquele padrão histórico, cultural, do homem ser o mais forte e a mulher a mais fraca. Então, nós imaginamos, já de pronto,
né, a grande confusão que acontece nas características antropológica, psicológica, social de cada ser que habita este planeta, este mundo em evolução, um mundo ainda considerado primitivo. Nós estamos na segunda escala de evolução, portanto, ainda primitivo em sentimentos e ações. Então, Joana continua, né, nos alertando dessa conquista que a mulher foi tendo, mas a gente sempre nos lembrando dessa conquista espiritual, né, de um espírito que não tem sexo, mas que encarna uma roupagem nesta vida, em cada uma de suas vidas. Então, assim, Joana continua. Somando-se aos demais fatores de ansiedade que se deriva do competitivismo, da insegurança pessoal e coletiva, das buscas pela realização social, econômica e emocional, essa herança criminosa torna-se fator de desequilíbrio, porque o cidadão de agora, renascido na roupagem masculina, é o mesmo que ontem desqualificou, perseguiu, esmagou os sentimentos femininos, sacrificando-os ao seu talante, embora sem dispensar a sua companhia e os seus nobres serviços. Ainda perdurarão no psiquismo feminino as marcas da rejeição, da punição, do desprezo, que as novas conquistas irão eliminando, de forma que no futuro o respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos seja a tônica da conduta psicológica e social da humanidade. Assim sendo, Joana de Ângeles traz um aspecto, né, apenas um aspecto, quando o espírito encarna em sucessivas vidas na condição de homem, e que ele vai, então, enraizando esses sentimentos culturais, sociais, psicológicos, dentro da sua evolução, e que ele precisa, na sucessão das vidas, ir lidando e se livrando desses atavismos, dessas ideias históricas, né, pré-concebidas, que vêm ali advindas da nossa história, e Joana, então, traz esse aspecto. Isso justifica porque alguns espíritos encarnados como homens são mais violentos, né, trazem esses aspectos da violência doméstica de uma forma muito mais enfática do que de outros. Certamente, esses outros espíritos que compreendem mais a evolução de gênero, eles, quando nascem homens, já aprenderam sobre essas lições. Muitas vezes já sentiram na pele tanto o papel feminino, né, de receber sempre a violência contra si, quanto o papel masculino que lhe foi imposto de poder. Então, baseado nessas ideias que a gente acabou de trazer, né, e dessas premissas à luz da doutrina espírita, eu vou fazer uma leitura de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher, aos trabalhos suaves. E ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Então, nós imaginamos que há 163 anos atrás, os espíritos que nos respondem e nos esclarecem acerca dessa questão são os mesmos que já viveram as outras encarnações, passando por essa parte primitiva da nossa história, onde as mulheres, e o Álvaro nos traz aqui no livro,
essas heranças que vieram após Adão e Eva, mas que vão refletir lá na história um recorte importante da gente fazer. Inicialmente, as mulheres, pelo fato de gestarem, de amamentarem, principalmente esse tempo que elas ficavam em derredor, né, das cavernas, né, das suas casas, vamos dizer assim, daquela época mais primitiva do nosso planeta, elas certamente ficavam um tempo maior perto da sua prole, da sua família. E o homem, então, como não precisava gestar nem amamentar, ele saía em busca da sobrevivência daqueles seres, né, o alimento que eles precisavam, essa evolução. Então, as funções, elas ficaram estabelecidas dessa forma, em razão da parte fisiológica de cada um dos gêneros. Assim, quando os espíritos respondem a essas inquisições de Kardec, há 163 anos, eles respondem dessa maneira, porque no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Depois, a história nos explica que os fenômenos de guerra, de revolução industrial, quando o homem saía para os trabalhos mais braçais e pesados, a mulher também passou, juntamente com as crianças, a exercer funções de trabalho para trazerem o sustento para suas casas também. Então, mulheres e crianças se sujeitavam a grandes jornadas de trabalho, a fim de garantir a subsistência, e enquanto o marido saía para trazer esse sustento mais efetivo, a mulher precisava conseguir o pão de cada dia. E assim ela se submetia, juntamente com seus filhos, a essas cargas horárias de trabalho também muito difícil, em minas, por exemplo, minérios naturais, né, e acabavam se dedicando a esse ofício e também ao ofício da agricultura, e assim a sociedade foi vivendo, até nós chegarmos a 163 anos atrás e obtermos essas respostas tão contemporâneas. A questão 820 nos pergunta: a debilidade física da mulher não coloca naturalmente na dependência do homem? Então, não a coloca naturalmente na dependência do homem? Então, é sempre bom também a gente pensar nas leis divinas. Que as leis divinas não foram impostas por um homem velhinho, de barba branca, né, e que nos trata como fantoches, né, e já escolhe quem vai viver, quem vai morrer, quem vai sofrer ou não, quem vai ser homem ou quem vai ser mulher. As leis divinas nos dão conta de que tudo se encadeia de forma natural. E assim, essa pergunta, ela traz esse aspecto, essa origem. Então, a debilidade física da mulher. Então, o Allan Kardec, ele traz esse aspecto, né, de que a mulher, fisicamente, é inferior ao homem, e isso não se pode negar. Mas isso não é natural que ela dependa assim do homem? E daí os espíritos respondem de uma forma muito interessante e muito enfática. Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. O comentário de Kardec é o seguinte: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Assim sendo, nós
temos um outro aspecto, um aspecto muito mais humanizado com relação aos gêneros e também às suas aptidões, aos seus papéis, às suas funções dentro de uma sociedade. Essas funções muito bem colocadas. Mas certo é que quando encarnamos, nos deparamos com as dificuldades do mundo em que vivemos e as nossas dificuldades espirituais também. Então, Kardec pergunta na 821, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza, leia-se por Deus, pela natureza, tem tanta importância quanto as conferidas ao homem? Então, Kardec, certamente, porque um gentleman tratava sua Amélie como um homem muito carinhoso, além do seu tempo, então ele se depara com essa resposta. Sim, é até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E nesse instante, então, eu me socorro do espírito Teresa de Brito, psicografada por Raul Teixeira, na página 88 do livro Vereda Familiar, um livro que eu recomendo para a biblioteca e para a cabeceira de todas as pessoas. O seguinte dizer: prepare-se assim, minha irmã, para um melhor entendimento da sua própria vida e de sua missão. Se viável e oportuno, trabalhe fora de casa, sem mergulhar na mania da fuga do lar, sem razão e sem lógica. Lhe agrada, use a moda vestuária sem se tornar escrava do estilo que lhe possa empurrar para a vacuidade, para a superficialidade. Então, nós temos que também pensar que quando nós lemos, fazemos essas leituras e trazemos à luz da doutrina espírita, que sempre se pauta na ciência para trazer os seus ensinamentos e espalhá-los ao redor do mundo, a contextualização desse espírito. Teresa de Brito foi um espírito que já viveu há muitas décadas atrás, mãe de uma prole extensa, um espírito muito sábio, muito evoluído, e a gente pode chegar a essa conclusão pelas lições que ela traz nesta obra, acerca do papel de cada um. Então, é um livro onde a Vereda Familiar delineia essas funções de cada um em suas devidas encarnações. Então, por isso que eu quis trazer esse ensinamento da Teresa de Brito, e nós temos dentro da doutrina espírita um vasto ensinamento acerca do papel da mulher, das suas funções dentro da sociedade, mas sem nos esquecermos que os obstáculos vão sendo superados por um e outro gênero quando reencarna. Então, nós nos deparamos com espíritos que já tiveram muitas vidas encarnados como mulheres, com espíritos que alternam essas reencarnações no papel de homem e mulher, e com espíritos que viveram muito tempo reencarnando sempre no papel de homens, visto que isso não é Deus que escolhe, é a natureza. Então, nós temos mais uma pergunta aqui. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Daí, os espíritos respondem: este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Esse princípio é um princípio além das religiões, além do tempo, além das sociedades. É uma regra de ouro, muito conhecida, que nós devemos pautar
todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos e todas as nossas reflexões acerca desse assunto, dessa igualdade e desigualdade, dessa violência contra a mulher que hoje acentua de uma forma tão importante a nossa sociedade. Enquanto eu falo aqui nesses 40, 50 minutos para essa plateia, várias e várias mulheres estão sendo assassinadas, estão sendo espancadas por seus maridos, por seus companheiros, por seus namorados. O que leva essas pessoas a fazerem isso? O que nos foi explicado segundo a visão espírita, de que encarnamos em vários papéis, de que trazemos todas as impressões históricas e culturais que nos levam para o bem ou para o mal, e assim imprimimos cada uma dessas existências que repercutem na existência atual. Muitas vezes podemos pensar, nossa, mas nós estamos tão evoluídos, nós já conquistamos tantas coisas, o homem já foi à Lua, o homem tem descoberto tantas formas de evoluir, a internet. É nessa situação que nós passamos agora, também explicada pelo Livro dos Espíritos, através dos flagelos destruidores em tempos de pandemia, o que também agravou essa relação de gêneros dentro do lar, porque todos precisamos ficar um pouco mais unidos ali dentro daquela célula, daquela casa, né, que também chamamos de lar quando trazemos a afetividade ali para dentro. Então, essa pandemia calcou, sublinhou todo esse contexto, né? Então, sempre nos lembrarmos que toda essa situação onde nós achamos que estamos tão evoluídos, como eu já lembrei, a doutrina espírita nos traz que ainda estamos em mundo de provas e expiações, onde esse planeta é um planeta escola e hospital, ao mesmo tempo que nos ensina, nos cura, através do quê? Das situações que nos apresenta o cotidiano e todas essas leis que estão contidas no Livro dos Espíritos, a lei de igualdade, a lei de adoração, a lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de evolução, e assim, pautando em todo esse caldo que nós estamos tratando e refletindo, nós devemos pensar hoje o que acontece em nossa sociedade. Não se quer com isso passar a mão na cabeça dos espíritos, vamos dizer assim, desses espíritos encarnados hoje na situação de homens. E também digamos, julgar as mulheres que muitas vezes se submetem e aceitam essas condições. Porque vivemos em sociedade, porque temos todos nós os nossos medos enraizados em nossos espíritos, porque somos seres milenares vivendo a cada encarnação de uma forma e precisando evoluir com tudo que nos acontece. Então, nós nos deparamos, ali no gênero masculino, com espíritos que já passaram por algumas encarnações nessa condição e muito enraizados, então, no machismo em que viveram, em que foram mergulhados através da situação social que viveram. Divaldo Franco nos explica, em palestras, quando nós buscamos na internet o assunto a violência contra a mulher na visão espírita, nós nos deparamos com alguns ensinamentos de Divaldo, né, nessa primeira linhagem. A primeira coisa que aparece, né, no YouTube é o Divaldo falando e trazendo esse caráter,
do ser antropossócio-psicológico. Né? Então, ele traz esse caráter da encarnação atual, sem deixar de contextualizar as outras vidas. Então, as outras vidas explicam a nossa grosseria nesse mundo, nessa vida. E nós vamos, assim, a cada uma das existências, procurando melhorar nesses aspectos. Assim, como a mulher deve agir diante de uma violência? E nós buscamos, então, nessas palestras, e encontramos nas palestras da TV Mundo Maior, que também tem canal no YouTube, e que nós podemos confiar naqueles ensinamentos, sempre pautados nos livros dos espíritos. Os entrevistados sempre estão ali a nos trazer esses ensinamentos. Então, nós nos deparamos com algumas palestras algumas entrevistas do Dr. André, e eu não me lembro nesse momento o sobrenome dele, mas é um jornalista, né, que há muito tempo investiga esse caráter, né, da violência doméstica, de homens e mulheres, de comportamentos, e ele traz, então, esse lado de cada um deles, não justificando a violência do machismo, a violência que muitas vezes o machismo pode imprimir dentro de uma casa, né, espancando mulheres, filhos, e o espancamento, essa lesão física, ela é uma só das violências. As violências vão muito além do que é físico, do que é sexual, porque acabam repercutindo naquele espírito. Isso tudo justifica essa situação que muitas vezes, pelos números, nós pensamos, nossa, isso não vai mudar nunca. Então, o André, ele fala, né, como a mulher deve agir diante de uma agressão. Então, ele compreende, né, trazendo o lado psicológico de toda essa situação, ele nos traz essa compreensão de que a mulher precisa olhar aquele ser como um ser em evolução, né, entendendo tudo isso que foi falado até agora, mas sem desconsiderar que ela precisa de autopreservação, de autoconhecimento, que ela precisa de autoestima, né, de alta autoestima, estima de si mesma, que ela precisa progredir nesse aspecto. E só progredindo nesse aspecto, ela vai conseguir progredir como espírito. Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos dá as noções sobre os casamentos abusivos, eles não dizem, esses ensinamentos não dizem que nós devemos manter um casamento até o final, né? Porque o que Deus uniu, o homem não separa, com todo o respeito às doutrinas que encaram essa situação entre homem e mulher, trazendo ainda muito daquele primitivismo de Adão e Eva. Mas os Espíritos nos ensinam, no Evangelho, com toda aquela amorosidade de Jesus, que tanto demonstrou amor pelas mulheres, por toda a sua vida, por sua mãe, né, por Madalena, por todas as pessoas que se aproximavam dele. Ele nos traz, então, essa suavidade. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, reflete tudo isso. E diz que um relacionamento, quando se torna abusivo, não com essas palavras, mas dando a entender, que ele não deve ser preservado, porque ele vai prejudicar a evolução daqueles dois seres que buscam evolução, que buscam aprendizado nesse mundo. Então nós pensamos, nossa, mas por que então todo mundo não reencarna mulher?
né? O mundo é das mulheres. Por que todo mundo não reencarna mulher? Se vivessem só mulheres nessa sociedade? Não. Inicialmente, psicologicamente, nós estaríamos mal, né? Sem o companheiro, sem o outro lado da moeda, né? Sem contar aqueles companheiros que já superaram esse primitivismo e nos trazem muitas vezes, em muitos casos, esse calque, né, da igualdade, né, que nos tratam como iguais, que aceitam com bom grado a contribuição do trabalho feminino ali dentro do orçamento familiar, que amam suas filhas, né, que têm até preferência quando nascem as suas filhas, porque querem criá-las de uma forma muito amorosa. E quando nascem os meninos também procuram trazer esses aspectos de igualdade. Então, só assim que nós podemos ter esperança de modificar esse aspecto da nossa evolução histórica e social e cultural, ou seja, antropológica, que permeia o nosso espírito. Assim sendo, feitas essas considerações, nós temos então uma explicação muito sensível, muito convincente acerca do que passamos, que acaba por nos explicar muitas situações por que passam a mulher nessa sociedade atual, e também podemos explicar por que os homens se comportam de forma tão diferente uns dos outros. Então são todos os homens que batem em suas mulheres? Felizmente não. Né? Nós estamos evoluindo, nós já saímos dos mundos prímevos. Agora nós estamos na segunda escala, partindo para a terceira. Né? Então, toda essa reflexão nos traz um entendimento de muita esperança acerca desse assunto. E a mulher, então, como eu estava dizendo, não deve apoiar esse comportamento machista, né? Nem na qualidade de mãe, tia, avó, né? Daquela que cria os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus sobrinhos, e nem a mulher que convive com esse espírito ainda em progresso, mas muito ligado ainda ao machismo que ele percebeu nas outras existências, achando que ele tem mais poder, que ele é melhor. Né? Isso tudo, segundo Divaldo Franco, traz também a fragilidade de caráter do homem, né, que também nasce precisando de atenção, de carinho, de muitas vezes se sentir frágil diante das dificuldades e das funções que lhes são socialmente impostas, e não podem fraquejar, vamos dizer assim, porque senão eles perdem essa autonomia e essa preponderância em cima das mulheres. Então, quando nós começamos a entender tudo isso, nós compreendemos aquele espírito que está conosco e podemos então decidir, nessa encarnação, será que vale a pena eu seguir o conselho de Chico Xavier e me livrar logo daquele espírito que eu preciso me desligar, ou que eu preciso nas sucessivas existências, onde a gente contrai débitos, né? Será que para me livrar disso tudo, como disse Chico, eu preciso conviver realmente, me obrigar a passar por toda aquela situação de violência? Eu posso escolher, mas eu também posso dizer, basta, eu não quero viver um relacionamento deste. E certamente esse espírito que está tão arraigado a essas ideias masculinas, de ser machista, vamos dizer assim, ele não vai melhorar numa só encarnação. Por isso que às vezes a mulher, ele vai melhorar, a própria família. Não, ele mudou.
né? Ninguém muda de uma hora para outra nessas impressões tão firmes, né, com relação aos espíritos. Então, que fique essa reflexão do nosso posicionamento enquanto mulheres, enquanto homens, nessa sociedade em que nós vivemos. Então, já se encaminhando, né, nos encaminhando para o final desta reflexão, a questão 822A nos fala: de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. E para essa pergunta, nós já temos resposta. Mas os espíritos nos dizem assim: de direitos, sim; de funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo sua aptidão. Veja que esses espíritos, eles nos dão opção. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, da sua escravização, e sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. E para finalizar, então, trazer o que Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles, nos traz nesse livro, Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma. Ele traz esses fatores. Aquele que é vítima de outrem, em circunstâncias dessa natureza, vê-se coagido e perseguido de tal forma que se deixa tomar de cólera e ânsia pela libertação a qualquer preço. Nesses casos, são fortalecidos os elos de ódio, que passa a consumir o comportamento até quando se materializa em hediondo crime por um ou outro provocado. Quando a energia sexual de alguém passa a ser explorada pelas mentes doentias, transforma-se em motivo de alucinação que faculta vampirizações espirituais que terminam por exaurir a fonte geradora. Então, fica para nossa reflexão também esse aspecto obsessivo que incrementa tudo isso, toda essa reflexão que nos foi dita hoje. E como nos livrar de tudo isso? Com muito amor, com muita coragem, com muita regra de ouro, não fazer ao outro o que você não quer receber em troca. Assim sendo, com muito amor no coração e agradecimento pelos ensinamentos que a doutrina nos trouxe, nós encerramos essa palestra, agradecidos por mais uma oportunidade. Um ótimo domingo a todos. Hoje eu vou ler um trechinho da mensagem 65, Tenhamos Paz, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos, conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva, que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira.